noite. Está me ouvindo? Boa noite. Boa noite, irmão. Boa noite, irmão, tudo bem? Eu não estou te vendo. Nem o Instagram tem dado essas coisas, eu acho que é a minha cara. Não, o dia que eu fiz com o Diego também não deu certo. Eita, eu tô te vendo aqui. Tá? Eu tô te vendo. Ele tem feito essas coisas com a gente, eu não sei como arrumar. Só um minutinho, irmão. A joia, fica tranquilo. Sejam bem-vindos. Boa noite, Nadir. Tá me ouvindo agora? Tá sem som? Dá um toque para mim se está saindo som ou não. Paulo entrou, boa noite. Continua sem som, pessoal? Por favor, me dê uma... Tá me ouvindo direitinho? Tô. Boa noite. Boa noite. Vamos começar com uma prece, uma breve prece, para que Jesus abençoe os nossos lares, as nossas mentes. Vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, para que Ele possa nos dar um bom entendimento, tirando o véu da ignorância de nossos seres. Que Jesus abençoe a todos, a todas as famílias. Hoje vamos falar sobre o capítulo Renovemo-nos, página 49 do livro Segue-me, em que temos falado aqui nas lives. Vamos lá. Coloque um copo de água ao lado para que seja fluidificado ao longo da nossa live, tá bem? Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Paulo, Coríntios 5:17. Quanta gente fala em Cristo sem buscar-lhe a companhia. Há quem lhe recite as lições com maravilhosos poder monâmico, sem lhe haver soletrado jamais qualquer ensinamento na linguagem da ação. Há quem se reporte ao Evangelho anos a fio, sem procurar-lhe a inspiração em momento algum. Muitos dizem, quero Jesus, mas não o aceitam. O problema do Cristo, todavia, não é apenas suspirar pelo Senhor, é permanecer com Ele, assimilando-lhes a palavra e seguindo-lhe o exemplo. Não apenas crença, mas comunhão. Se pretendes quebrar as algemas que te agliotinam à sombra, não bastará te robusteles com esse ou aquele título no campo das afirmações exteriores. É imprescindível te transformar-te por dentro, fazendo luz para o cérebro e luz para o coração. Para isso, se procuras com a boa nova o caminho da própria felicidade, lembra-te de que é preciso estar nossas almas em Jesus. Para renovar-se com segurança, aprendamo-nos a ver com o entendimento do Senhor, a ouvir com a sublime compreensão de que Ele assinalou a passagem no mundo,
a trilhar a senda humana com o sentimento que lhe marcou as atitudes e a usar as mãos no sumo bem com as utilizou o Divino Mestre. Certamente, ainda hoje seremos nova criatura, ajudando a terra pela qualidade de nossa vida e edificando em nós mesmos a excelentitude dos céus. Você pegou toalha? É brincadeira. Essa lição aqui, né? Mais uma, né, de Emmanuel, né? E eu fiquei pensando, né, que sempre quando a gente cai para uma lição que a gente tem que estudar, ela sempre cabe para a gente primeiro, né? Parece que, assim, parece não, vem sempre uma lição que é aquela que a gente tem que ouvir primeiro para a gente pensar. Eu confesso que quando eu li essa lição, eu fiquei com um pouquinho de vergonha, né? Porque, assim, o quanto que o quanto que eu me sinto longe ainda dessa prática com Cristo, né? Eu fui lendo aqui, ele vai falando as coisas, eu ia ficando meio vermelho, assim, meio envergonhado, né, das coisas que ele ia dizendo aqui, do quanto que a gente ainda se encontra longe dessa prática, né? Quanta gente fala em Cristo sem buscar-lhe a companhia, né? Então, falar dele, usar a palavra, citar versículos, fazer estudos é a parte fácil da coisa, né? E a gente buscar a companhia de Jesus, né? Assim, que a gente está na companhia dele, a gente conviver com ele e aprender daquilo que ele fazia, né? Então eu fiquei pensando nessa distância ainda, nesse caminho longo ainda que precisa ser feito para todos nós, né? De estarmos em Cristo, né? Não estarmos com ele, mas em Cristo, em tudo que ele ensinou, né? E aqui no versículo de Paulo, ele fala: se alguém está em Cristo, nova criatura é. Então né, né, já é uma outra criatura, já é uma outra pessoa, já tem uma transformação. Eu achei como sempre, essas lições de Emmanuel são sempre muito cirúrgicas, né? São sempre muito precisas, e ele tem essa habilidade de pegar de uma única frase e fazer uma explicação tão grandiosa. E assim, a coisa assim de qual que é a distância, né, entre a gente saber, lógico que assim, se a gente for pensar, a gente já deu alguns passinhos, né, mas existe uma grande distância entre a gente saber o que a gente dizer as palavras, mas sem procurar aquilo como sentido, como ele fala aqui, a quem se reporte ao Evangelho anos a fio, sem procurar a inspiração em momento algum, né? Sem transformar todo o Evangelho no nosso roteiro de vida, no nosso mapa de caminho, né? Eu vi uma palestra uma vez que falava assim: no meu lugar, Jesus faria o quê? Né? Então, assim, em todas as situações, a gente recorrer a como ele agiria, seja numa interação simples dentro de casa, seja numa questão mais séria, o que ele faria nessa hora? E a gente ainda não faz esse retorno, né? Essa busca do que ele faria, né? Que aí seria a nossa busca de sermos pessoas novas, criaturas novas, né? Não sei se você quer comentar alguma Diferente
de outras lições desse livro, essa lição é muito complexa, né? Quando ele fala, o problema do cristão, todavia, não é apenas suspirar pelo Senhor, é permanecer com ele, assimilando-lhe a palavra e seguindo os seus exemplos. Então, às vezes, muitas vezes, a gente lê, a gente ora, a gente estuda, tem as pessoas que vão religiosamente nos seus templos, e lá entende tudo, mas ao sair, o que você faz? Você não vai pelo exemplo do Cristo, você não segue as palavras do Cristo. Então, um grito de alerta, talvez, para todos nós. Agora é a hora da mudança, a criatura precisa estar em si e em Cristo. Acho que essa lição é para nos devolver para nós mesmos e fortalecer que só há o caminho das palavras dele que a gente pode seguir para senti-lo dentro de nós e continuar caminhando. Não apenas na crença, mas a comunhão. Então é isso. E acho que assim, esse ponto, né? Essa frase, né? Não apenas a crença, mas a comunhão. Aí eu fui olhar o que é comunhão, né? É a identificação plena, né? Você comungar daquilo, de você ter os mesmos hábitos, os mesmos pensamentos, as mesmas formas, de se identificar completamente com aquilo, né? Você está em comunhão de pensamento, de sentimento, de emoção, né? Então é muito mais do que a gente citar palavras, a gente acreditar de uma forma vaga ou mística demais, né? Achando que Jesus é alguém longe da gente, né? Mas a gente buscar de fato essa comunhão com Ele, né? Que é de estarmos identificados, internalizar, né? analisar, né? Exatamente aquilo que Ele falou, a ponto de que a gente se identifique plenamente com Ele, né? Como Ele dizia, eu e o Pai somos um, né? Essa identificação plena com Deus, que a gente procure ser uno com Ele, né? E que é um caminho imenso aí para a gente percorrer, né? E assim, né? Como você falou, é uma lição curta, mas é extremamente complexa, porque é o resumo da vida toda, né? O resumo da obra toda. Né? É só isso que a gente precisa. Simples assim. E essa lição ela fala sobre se você está buscando sair das sombras, buscando a felicidade, foi assim que eu entendi aqui o último parágrafo, buscando uma nova forma de vida, ela existe em Cristo, ela existe no amor humano. Tem uma frase aqui, seremos nova criatura quando aceitarmos, né? Ajudando a terra pela qualidade de nossa vida e edificando em nós mesmos a excelência dos céus. Então, precisamos de nós precisamos de um todo. Estamos vivos em Cristo. Desculpa, Paulo. Então, é isso. Eu estava falando aqui do final, né? De sermos novas criaturas, né? E mostrando o exemplo, né? Da nossa vida. Né? Estava comentando essa última frase. Isso. E buscando a excelência em nós mesmos e nos céus.
muitos dizem, né? Quero Jesus, mas não o aceitam. O problema do cristão, todavia, não é apenas suspirar pelo Senhor, é permanecer com Ele. É o que falamos aqui, precisamos de um todo, precisamos de nós mesmos, mas precisamos buscar a modificação, buscar a melhora, buscar a edificação de nós dentro de nós, por nós mesmos. E assim, modificando a vida de outras pessoas também, a partir da nossa mudança, né? E assim, a proposta toda, né, do Cristo é a renovação nossa, né? É nos tornarmos novos seres, né? Uma nova criatura, e é pelo caminho que ele ensina, que ele segue, né? Que ele pede que a gente siga, né? Que até o nome do livro, segue, né? Que ele dá os passos, a trajetória e vem, né? Meu jugo é leve, meu fardo é suave, vem comigo. Só que a gente procura sempre na nossa inferioridade moldar os ensinamentos do Cristo para aquilo que nos deixa confortável, né? E o que ele diz é sempre muito claro, né? Não tem muita... A gente que foi inventando coisas. A gente foi dando desculpas para a gente mesmo de por que a gente não consegue. Eu erro porque eu sou humano, né? A gente gosta de uma boa desculpa. Ou tem um médium espírita, chama Raul Teixeira, e ele disse que ele falou isso pro mentor dele, aí o mentor respondeu: não, você ainda é humano porque é. Você não é porque é humano. Ainda é humano porque é. A gente buscar essa renovação nossa aí todos os dias, né? Ele fala aqui, né? Fazendo luz para o cérebro e luz para o coração, que é a coisa de a gente adequar a nossa razão ao nosso sentimento, né? Que aí a gente tem a compreensão total do que ele significa, do que os ensinamentos de Cristo significam e de como transformar isso, né? Que a gente precisa das duas asas para que a gente possa voar, né? Da razão e do sentimento. E é assim que a gente vai deixar as algemas da sombra, né? Que ainda nos prendem desse nosso eu anterior, né? Esse nosso eu antigo. E quando, né, essa frase que você comentou, né, que ele fala que ainda hoje, se a gente viver como Cristo vivia, ainda hoje seremos criatura nova. Não é assim, se a gente se esforçar, a nossa renovação deve começar a partir de agora, né? E não é algo assim, eu vou fazer e na próxima vida eu vou ser alguém melhor. Não, eu devo começar agora. E se eu seguir esse passo, hoje eu já vou ser algo diferente, já vou fazer diferença na minha vida e em quem me segue, né? Quando ele fala ajudando a Terra pela qualidade de nossa vida. Então não é pelas coisas que eu vou dizer, né? O discurso que eu faço, pelas orações bonitas em voz alta que a gente pode fazer, mas assim, pelas minhas ações, né? Aquelas coisas que só Deus enxerga, né? Que é a nossa caminhada, né? E ele Acho fala isso muito bacana. que é assim, só assim conseguimos deixar a nossa passagem pelo mundo, deixar um legado, né, de paz e bem, um legado de moral, um bom comportamento, talvez, e a caridade, que é o mais importante. Só nele a gente vai conseguir caminhar dessa forma. O quanto que é difícil, né? Quando eu comentei que eu fiquei com vergonha, né? A hora que eu estava lendo,
Porque hoje mesmo eu dei umas escorregadas bravas, assim, de coisas que você fala, não, Jesus não faria isso. Somos Mas dois. até de. Não é? Então, assim, pá, né? Aí na hora que eu fui ler, eu falei, nossa, né? Que vergonha. Mas eu acho que assim, não é nesse sentido de vergonha, mas é assim, é o real, né? O quanto que a gente precisa, dia após dia, a gente está analisando as nossas ações, como o Santo Agostinho fala no Evangelho, né? E ao final do dia a gente reveja como foi o nosso dia, se a gente fez todo o bem que podia ter feito, se não fez mal a ninguém, se fez tudo aquilo que era esperado que a gente fizesse, que a gente queria fazer. Então, assim, aos poucos a gente vai se aproximando mais de Jesus, né? Estando mais próximo dele, estando nessa comunhão com ele, que não é uma coisa que é do dia para a noite, né? A gente passou milênios andando para o lado errado, né? Para a gente voltar, exige um esforço importante nosso, né? Tirando aí o véu, né? E Exato. adquirindo conhecimento, adquirindo práticas, renovando a cada dia os conhecimentos e as práticas, para que a gente não seja raso nessa vida. Porque já erramos muito, já fomos muito mais egoístas do que somos hoje. Então, precisamos aprender que somos fruto de Jesus, né? Temos a senda divina dentro de nós. Então, a gente tem que espalhar, né, para o outro e tentar pôr em prática o evangelho, que eu acho não é fácil, né? É uma missão difícil mesmo. Às vezes a gente, como fala aqui, sabe trechos do evangelho de cor, mas no dia a dia não consegue. Somos muito falhos. Não sei se não estamos prestando atenção ou se não temos a intenção de ter o Cristo, a paz do Cristo dentro de nosso coração. Acho que assim, entra muito nessa parte que ele fala, né, da luz do cérebro e a luz do coração, porque às vezes só entrou muitas vezes no cérebro, né? A gente só decora, a gente aprende, a gente cita, né? Eu faço isso muitas vezes, assim, de ter muita coisa, lembrar de muita coisa, mas aí se for analisar, a ação ainda não tá daquele jeito, né? E acho que Gandhi que falava que a gente está em paz quando o que a gente pensa, que a gente diz, o que a gente faz estão em harmonia. Então, assim, acho que é isso. Então, assim, que aí o meu ser como um todo age naquela mesma sintonia, que a gente começa assimilando intelectualmente mesmo, né? A gente aprende, a gente estuda, a gente vai pondo as ideias. Só que existe um caminho ainda para as ideias se transformarem em ações, né? Quanto mais rápido a gente fizer isso, melhor para nós. Mas às vezes a gente fica só nesse nível. Não, eu fui lá na escola, aprendi a lição e vou ensinar. Só que na hora da gente fazer mesmo, sozinho, que não tem ninguém olhando, a gente com a gente mesmo, você vê, opa, né? Não sei tanto assim, ainda falta isso. Né? Lembrou uma história do Chico Xavier, que eles se reuniam aos sábados, no fim da tarde, com as pessoas, né, que frequentavam o centro dele, amigos que trabalhavam no centro, e eles se reuniam aos sábados à tarde para entregar alimentos. E todos os sábados vinham bêbado e já gritando Chico Xavier de longe. Chico! E ele vinha se
aproximando, Chico sempre pedia uma música para ele. Fulano, canta tal música para mim. E o bêbado cantava. Canta tal música para mim. E o bêbado cantava. No mínimo 3, 4 músicas. Depois eles se despediam e o bêbado ia embora e o Chico ia com o pessoal. E sempre o pessoal falava, ih, já vem o bêbado de novo. Ih, nossa, agora vai demorar. E até Chico cantar, até esse bêbado cantar as músicas que o Chico pede para ele. Então aquelas pessoas não tinham paciência e não queriam aquela situação. Até que um dia Chico resolve contar para eles a história. Aí ele vem e fala, Chico, ele vem. E aí o Chico resolve contar a história dele. Sabe por que ele bebe? Porque ele perdeu uma filha de 2 anos de idade que estava com a mão nele e foi atropelada. E cada vez que eu peço para ele cantar uma música, ele vai ficando são e vai colocando em seu coração um pouco de paz. E quando ele vai embora praticamente são e com um pouco de paz no coração. Mas vocês não têm paciência, né, para saber, para entender. Então são pessoas que estavam ali dentro fazendo a caridade, mostrando o trabalho e não sabiam como agir naquela situação. Acho que é mais ou menos por aí, né, que Cristo vem dizendo aqui nessa lição para nós. Que história fantástica, né? Assim, da lucidez do Chico, né? E assim, sempre assim, ele foi isso, né? Ele estava em comunhão com Cristo, né? Isso era, a gente tinha um exemplo prático do que era estar em comunhão com Cristo, porque a vida dele era de acordo com, realmente de acordo com os ensinamentos, né? Não era só a coisa da aparência, né? E a gente tem essa coisa assim de que a gente determina quem merece ajuda ou não, a gente nem falar, mas o fulano lá fica enchendo o saco lá, cantando, né, perturbando, e a gente não sabe, né, acha que ele não merece a caridade da escuta, né? É uma pessoa que bebe, mas assim, eu não sei da vida dele, né? Eu não sei o que ele passou, eu não sei porque ele está ali, né? Então acho que essa é uma reflexão importante mesmo, né? Nesse sentido, que era o pouco que Jesus Quanto faria. somos empáticos, né? O quanto a empatia nos faz modificar, né? Muitos casos nós não temos empatia suficiente para ouvir o outro, para estar inteiro. E nisso tudo você vai interiorizando Cristo cada vez mais. Cada momento que a gente tem uma empatia com o irmão, um amor altruísta, essa luz vai entrando para dentro de nós, né? Nós ganhamos muito mais do que damos, com certeza. Com certeza, né? E assim, pensando, né, na vivência do Cristo, eu tenho pensado sobre isso, vendo a série aí que as pessoas talvez estejam assistindo, que ela Os Escolhidos, e eu fico pensando que Jesus estava ali o tempo todo com as pessoas sem julgamentos, aí tinha lá os caras, aquele ali é uma pessoa de má vida, aquele, né, é uma mulher impura, aquele é o cobrador de impostos que ninguém gosta, tal, e ele estava ali para todo mundo, no meio de todo mundo, e amando, né? Então, assim, de ter realmente essa vivência do amor para todas as pessoas,
sem ficar fazendo escolhas, né, de quem pode, quem não pode, quem merece, quem não merece. Acho isso fantástico. E eu lembrei que a frase aqui, né, a quem recite as lições do Cristo com maravilhoso poder mnemônico, né, de memória, sem lhe haver soletrado jamais qualquer ensinamento na linguagem da ação, né? A palavra sem ação se torna vazia. Pode ser linda, maravilhosa, mas se ela não se tornar algo prático, ela é só uma palavra que o vento leva, né? E aí, quando a gente consegue conciliar os ensinamentos na nossa prática de vida, aí a gente vai estar se renovando de verdade. É fantástico. Aí cai naquela história do palestrante, né? Do centro espírita, e o senhor que sentava no fundo, lembra? E o palestrante desencarnou, e o senhor que sempre sentava no fundo também desencarnou. E aí, o palestrante precisando de ajuda lá no plano espiritual, o senhor que sentava no fundo foi em seu auxílio. Ele falou, mas senhor, como pode isso? Se era eu quem falava as palavras, o senhor ouvia, o senhor que está me ajudando? Ele falou, pois é, meu filho, você falava, eu ouvia e praticava. Né? Então, só falar não vai nos fazer melhores. Eu costumava brincar com os meninos, assim, que não importa em que time a gente jogou, quando a gente chegar, né, no plano espiritual. Não importa o time que a gente jogou, mas quantos gols a gente fez, né? Então, assim, brincando com eles, mas é nesse sentido, né? Assim, na nossa contabilidade ali, quando a gente terminar essa experiência aqui na Terra, que vai contar não é as coisas que eu aprendi, é as coisas que eu fiz, né? Isso, Porque isso. o conhecimento que não se transforma em ação é só um conhecimento, como se eu fosse um grande cartório que sei todas as coisas, tenho todos os documentos, puxo de memória, mas eu não pus em prática, né? E a gente precisa estar nesse pé no chão, né? A gente precisa se pôr na vida, né? Para que a gente complete o nosso processo evolutivo mesmo e chegue mais próximo do Cristo. Claro que tudo isso faz parte do nosso processo evolutivo, né? Nada é perdido, nenhuma experiência na nossa vida eterna é jogada fora, tudo faz parte do nosso crescimento. Mas para que a gente consiga hoje ainda, como ele fala que dá um passo maior na direção do Cristo, a gente precisa começar a pôr o pé no chão e a mão na massa, né? Arregaçar as mangas e pôr para trabalhar, né? Sai. Essa lição ele fala, todo mundo, eu acredito que todos nós estamos buscando a felicidade de alguma forma. E como é buscar a felicidade aqui nessa lição? É aceitar Cristo, aceitar as palavras do Cristo e caminhar com os caminhos do Cristo, né? Arregaçar as mangas, fazer, e encontraremos nossa felicidade, nossa luz interna, a paz que tanto buscamos, porque aquela felicidade momentânea é muito boa, muito gostosa, mas e aquela paz de sentir brando, calmo, que você consegue controlar melhor as suas emoções e a própria prosperidade da sua vida. É só em Cristo, com Ele, que a gente consegue caminhar de uma forma que a gente encontra essa paz, encontra essa felicidade, ilumina nossa casa, ilumina nosso ambiente de trabalho, ilumina nossa família. Só de estar tentando
caminhar com o Cristo, não é mesmo? E acho que eu estava lendo um texto da Joana de Angelis que chama Fadiga do Bem, Fadiga no Bem. E ela fala que, assim, né, resumidamente, que as pessoas que estão, nós, né, que está buscando caminhar com o Cristo, a gente escolhe esse caminho que não é um caminho fácil também de estar em comunhão com Cristo. É um caminho de renúncia, né? Segui-lo não é algo que a gente fica na nossa poltrona sentadinho e a gente, eu sigo o Cristo, eu tô nele. É a gente se desafiar todos os dias, todos os momentos, a ser melhor a cada momento. A gente, muitas vezes, com lágrimas mesmo, porque a gente está violentando o nosso eu antigo para que a gente faça com que ele brote melhor, né? Então, a gente precisa de podas, a gente precisa que as nossas folhas caiam para a gente nascer mais forte. E tudo isso é muito difícil. Difícil a ponto de muitas pessoas acharem, mas não vale a pena, né? Assim, é tanto esforço, é tanta, né? Por que sofre tanto, né? Uma pessoa boa que busca tudo, que está sempre ajudando as pessoas e sofre tanto, né? Que precisa desse processo de autotransformação, né? Não é um sofrimento inútil, assim, é algo de luta consigo mesmo e com as suas próprias dificuldades, né? Então aí ela fala dessa fadiga do bem, né? E você está cansado, mas assim, é aquele cansaço que você vai se renovar e que vai levar para uma nova construção, né? Porque o conforto não leva a gente a ponto nenhum, né? Então, para a gente que busca realmente estar em Cristo, é um caminho de percalços mesmo, de tropeços, de dificuldades, às vezes de vacilos, mas assim, um caminho que nos leva para uma nova condição, né? Porque a gente já passou milhares de anos aí na parte confortável da coisa, né? E agora, por misericórdia, a gente tem Eu ia falar isso essa para vocês. Fácil não é, porque temos que sair da zona de conforto. Dói, e dói muito, né? E quanto mais você quer melhorar, mais dói, mais difícil é. Mas é compensador, né? Acho que o final dessa caminhada faz a sair da zona de conforto valer a pena. Vale a pena no final da caminhada. Porque você transformou o seu eu, né? né? E assim, e a gente não segue sozinho nesse processo, né? Tá dando um eco. Então, assim, Jesus nos chama para essa viagem, mas como ele dizia numa passagem que ele pede que os discípulos atravessem o lago, né? Então ele fala, passemos para o outro lado. Em nenhum momento ele fala, vai por aqui que aqui está certo. Ele fala, passemos, vamos juntos, né? Eu vou lá com você, né? Então, assim, o caminho é difícil, mas eu estou aqui ensinando, né? Estou aqui do seu lado, você não está sozinho. Tem uma passagem que eu gosto muito, que depois de Jesus ter feito o Sermão da Montanha, aquelas pessoas ainda ficam, curam uma centena de pessoas, e aí no finzinho da noite, ele cansado, eles vão atravessar o lago de Genezaré, lá, né, pro outro lado, e ele dorme, né, compreensivelmente cansado, o dia inteiro ele dorme.
e vem tremenda tempestade, que faz ondas gigantes e começa a balançar o barco. E os discípulos, Jesus, acorda que nós vamos morrer, o senhor está dormindo. E ele fala, ó, homem de pouca fé, até quando, né, eu sofrerei e acalma os ventos. Ele não dorme, né, assim, o corpo estava dormindo ali, mas está atento. E ele precisa aparentemente estar adormecido para que a gente se coloque na prova, né? Então, assim, quando ele estava acordado, ensinando, curando as pessoas, os caras estavam lá de boa com ele. Na hora que aparentemente ele está dormindo, veio a dificuldade, todo desesperou, né? Assim, ele, a gente não, né? E é o que eu penso às vezes assim, né, que você comentou. A gente vai na tenda, a gente vai no centro, a gente vai na igreja, aprende as coisas, aí quando sai de lá, a gente sai com aquela energia boa, mas é ali que as coisas começam, é ali que a nossa experiência recomeça, né? Que é quando a gente vai para casa, que é quando a gente encontra aquelas pessoas que às vezes a gente não tem paciência, que é quando a gente encontra o vizinho ou o familiar que a gente tem alguma coisa, quando algo não dá certo, a gente xinga um monte, né? É ali que a nossa experiência começa, né? Ou ela continua. Não é só quando a gente está naquele clima bom, com gente boa, com pessoas que a gente gosta. É na hora do vamos ver que a gente vai se provar o quanto que a gente aprendeu mesmo. É, é isso. Somos, na hora do aperto, às vezes esquecemos até de orar, não é mesmo? Que é a maior remédio do universo é a oração. Às vezes estamos tão aflitos com as nossas dores que a gente nem passa a acreditar na oração. A gente passa a desacreditar que Jesus está ao nosso lado, como você comentou do barco, né? Homens de pouca fé. Então é isso, temos que fortalecer cada vez mais, aprender todos os dias um pouquinho, buscar iluminar nossa mente, nosso coração, buscar Jesus, não só nas palavras, mas nas ações, para que a gente consiga nos transformar por dentro, sendo pessoas mais felizes e mais tranquilas, mais prósperas. Eu acho que quando a gente alcança essa maturidade, né, somos mais prósperos, mais felizes. O caminho é o que você disse, é árduo, não é fácil, mas é possível, né? Eva, né, tem as dificuldades, mas é o que faz sentido na realidade, né? O, que o caminho largo leva a gente para tropeços reais, de verdade. Né? Esses que a gente passa pelo caminho, a gente está ali, a gente tropeça, mas a gente cresce um pouco, né? Não é aquele tropeço que joga a gente para baixo. A gente tem algumas dificuldades, mas Podemos agradecendo. escolher também, né? Na lição fala: se pretendes quebrar algumas algemas que lhe agriolam a sombra, não bastará te rotulares com esse ou aquele título no campo das afirmações exteriores. Não sei, mas acredito que todos nós queremos nos livrar de certas algemas, sombras, e o caminho é esse. Exatamente. Muito bem. Que a gente se esforce para estarmos em Cristo a cada dia mais, comungar com Ele, né, para nossa vida,
não só nos momentos de oração ou nas festividades, nos templos, mas em cada momento da vida, né? Cada ação que a gente for fazer, que a gente pense como que ele faria, como ele se portaria, o que ele pensaria. E aí a gente vai aprendendo a se identificar mais com ele, mais com o que ele ensina, e se transformando nele. Bom. Eu acho que é, irmã. É isso, irmão. Muito obrigado pela partilha. Eu que agradeço a todos. Uma boa noite. Agradecer os irmãos que estiveram com a gente, que a gente tenha um ótimo resto de semana, um bom feriado para todos, uma boa Páscoa, e é, coincidentemente, o momento da renovação, né? Olha só, São do Renovembro, na semana que se encerra com a Páscoa, que é o momento de renovação, né? De vida nova para todos. Que assim seja para todos nós. Um abraço para todo mundo. Fiquem com Deus. Obrigado. Tchau, tchau.